Olá, boa noite. Terça-feira, um dia ótimo, né, para falar de uma decisão melhor ainda. E é sobre isso que eu estou aqui para falar para vocês sobre uma decisão do juiz que deferiu o meu pedido de prova técnica simplificada depois de um laudo médico desfavorável. Então é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre todos os detalhes da prova técnica simplificada. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês entrarem no grupo de WhatsApp que tem o link na bio, que no final da live eu vou disponibilizar tanto a minha petição de requerimento de prova técnica simplificada, como também a decisão do juiz que determinou a realização da prova, mesmo depois do prazo para especificação de provas e do laudo pericial desfavorável. Então, entrem no grupo de WhatsApp que vocês terão acesso a estes dois documentos, a minha petição de requerimento e também a decisão do juiz. Mais uma coisinha também que eu preciso falar para vocês é sobre o meu livro Atendimento ao Cliente nos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um livro prático, muito objetivo, mas que traz assuntos de extrema relevância no atendimento ao cliente. Além dos materiais sobre o atendimento ao cliente, como é que deve ser feita a abordagem, o cliente nesta área, né, da pessoa com deficiência ou no direito à saúde, nem sempre ele sabe todos os seus direitos. Então, um atendimento com excelência vai tanto levar ao cliente a informação dos seus direitos e também vai rentabilizar o seu escritório. Por quê? Se o cliente não tem conhecimento do direito, ele não vai procurar um advogado para garantir este direito. Mas quando você faz uma abordagem, um atendimento com excelência, você vai informar para o seu cliente todos os direitos que ele possui, que são diversos, e, eventualmente, ele pode te trazer várias ações. Eu tenho clientes que faço, às vezes, 3, 4, já cheguei a fazer 5 ações nessa área para um único cliente. Então, é uma forma de rentabilizar o escritório com os clientes do próprio escritório. Então, o atendimento ao cliente é muito importante por causa destes detalhes. Além disso, aqui você vai encontrar modelos de proposta de honorários, contrato de honorários. Nós também temos os modelos de procuração, declaração de hipossuficiência, um roteiro dos documentos que devem ser solicitados ao cliente e modelos de formulário eletrônico. O formulário eletrônico ele auxilia muito no conhecimento das questões que envolvem a ação do cliente. Então, com o formulário eletrônico, você vai ter todas as informações necessárias. Além disso, você vai também conseguir obter informações importantes sobre outros direitos, para que você possa passar para o cliente todos os direitos que ele possui e, eventualmente, ele não saiba. Como eu já disse, tudo isso vai rentabilizar o seu escritório. Então, para adquirir o seu exemplar, tanto físico como digital, você pode acessar o link na bio, que você vai ter acesso direto na editora e pode adquirir o seu exemplar. Mas agora, vamos falar sobre o nosso tema de hoje da live, que é a prova técnica simplificada. E ao final, eu vou responder as perguntas que me mandaram hoje sobre este assunto. Então vamos lá, a prova técnica simplificada ela está prevista no Código de Processo Civil no artigo 464. É uma inovação do Código de 2015, do Código de Processo Civil, e poucos colegas utilizam, mas é uma prova que pode salvar a sua ação. E foi isso que aconteceu na minha. E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse caso prático e, como eu já mencionei, ao final, você pode ter acesso à minha petição e também à decisão do juiz que deferiu o meu pedido, mesmo já tendo passado a oportunidade de especificação de provas. Então, vamos lá. O caso
é uma ação que foi ajuizada em 2021. Eu consegui o deferimento do pedido de tutela de urgência e o trâmite processual continuou. Em 2022, especificamente em março de 2022, foi realizada a perícia pelo IMESC, que é uma ação em face do Estado de São Paulo. Então, foi determinada a perícia pelo IMESC e o laudo nunca foi juntado aos autos. Então, nós ficamos aí até o mês 5, agora de 2025, sem laudo pericial. Mas vocês podem me perguntar, e você não peticionou, né, requerendo a juntada desse laudo? Não, eu não peticionei, porque o que acontece? Quando nós temos o deferimento do pedido de tutela de urgência e o meu cliente, ele está realizando o tratamento, então, para mim, não é tanta vantagem para o cliente, não é tanta vantagem um laudo, até porque os tratamentos que foram solicitados nesta ação são tratamentos que não possuem comprovação científica. Então, é o tratamento intensivo PED-ASUIT, é o tratamento por corrente transcraniana, o tratamento pelo método Bobat, e todos estes não possuem comprovação científica. Então, com base nisso, eu já sei que o laudo pericial, ele deve ser desfavorável, porque geralmente os peritos, principalmente do IMESC, eles baseiam os seus laudos em artigos científicos. E como estes tratamentos não possuem comprovação científica, praticamente a gente já sabe que o laudo será desfavorável. Então, o que aconteceu? Esse laudo nunca apareceu nos autos, eu também não cobrei, mas agora, no mês 5 de 2025, o laudo foi juntado aos autos. E, como eu já previa, foi desfavorável. Só que durante todo este período de 3 anos, a minha cliente permaneceu realizando o tratamento porque ela tinha conseguido o deferimento do pedido de tutela de urgência. A gente tinha uma liminar e o Estado estava cumprindo. E ela teve uma evolução muito grande com a realização do tratamento durante esses 3 anos. Com a juntada do laudo pericial nos autos, eu já solicitei à família relatórios médicos, exames, relatório da fisioterapeuta, dos profissionais que acompanham esta cliente, já mencionando a evolução clínica, como é que ela estava, se o tratamento foi eficaz. No caso de tratamento, determinados tipos de comprometimento, de deficiência, é possível mensurar com escalas, né, com score. Então, nós temos o GMFM, que é uma forma de avaliação que traz um gráfico sobre a evolução da pessoa que está realizando o tratamento. Nós temos outros tipos de avaliações que permitem que possa ser verificado a evolução clínica do paciente. Então, tudo isso eu solicitei para a família. E, no caso desta cliente, tinha inclusive exame de imagem, raio-x, que ela tinha uma escoliose, então, com a realização do tratamento, esse grau de escoliose reduziu, então foi muito bom. Ela, inclusive, passou a realizar marcha com o andador. Antes, ela não realizava marcha. Inclusive, hoje, ela estuda medicina, é uma adolescente, né? Praticamente uma adulta, que estuda medicina. Então, eu fiquei muito feliz em saber disso, e é uma pessoa que possui deficiência grave, e ela entrou no curso de medicina. Então, tudo isso o tratamento proporcionou a ela, até mesmo a possibilidade de fazer uma faculdade, de se realizar profissionalmente. Então, é muito importante a habilitação. No caso desta cliente, é a reabilitação, porque ela era uma pessoa que não tinha deficiência, mas ela passou por um momento, uma doença que trouxe uma deficiência motora grave para ela e ela deixou de andar, aproximadamente por volta dos 12 anos. Então, neste caso, como o laudo veio desfavorável e
ele foi apresentado 3 anos após a realização da avaliação, eu impugnei este laudo. E, como vocês poderão ver na minha petição, eu mencionei que ele não retratava as condições clínicas da minha cliente, porque de fato não retrata. Hoje ela é uma outra pessoa, ela realiza marcha com andador, ela tem uma certa independência, inclusive ela consegue ir para a faculdade. Então o laudo médico que trouxe informações baseadas apenas em artigos científicos, ele não corresponde à realidade atual da minha cliente. E é por isso que eu impugnei. Bom, se nós fôssemos falar da tramitação normal do processo, tem um momento que o juiz abre um prazo para especificação de provas. E aí, neste momento, nós temos que requerer as provas que nós pretendemos produzir. Quando houve este momento, eu fiz o pedido de prova pericial. Até porque, nos casos de tratamentos, geralmente é a prova pericial mesmo. Mesmo que eu não requeira, a outra parte vai requerer e o juiz vai determinar. Então, é praxe que seja a prova pericial. Bom, pelo Código de Processo Civil, passada esta oportunidade, não se pode mais requerer provas, em regra. Mas, claro, em todo processo, em toda lei, há uma exceção. E é aqui que entrou esta exceção. Como é que eu fundamentei o meu requerimento? Então, eu mencionei que não se tratava de uma avaliação clínica na minha cliente, que o laudo, como ele foi emitido com base nos artigos científicos, que são genéricos, que avaliam o número de pacientes, e é diferente, uma perícia médica, ela deve se basear na avaliação clínica e de documentos, e de exames de imagem, enfim, todos os exames pertinentes à patologia do paciente, né, da pessoa que está sendo periciada, e da avaliação clínica. Não fosse assim, não precisaria de uma perícia médica. Bastava que nós requerêssemos a análise dos documentos que nós, eventualmente, juntamos no nosso processo. Mas não é assim. Na prática, os peritos costumam fazer as pesquisas em artigos científicos, geralmente é um copia e cola, então nós temos aí o NATJUS, que é o Núcleo de Apoio Técnico Judiciário, que o que nós verificamos é um copia e cola, né, de pareceres do NATJUS, assim como os pareceres, os laudos médicos, né? Geralmente é um copia e cola em relação a artigos científicos. Se o tratamento ele não possui comprovação científica, não possui evidência científica, é um copia e cola no sentido de que não há evidências científicas de eficácia daquele tratamento. Então, nós enfrentamos essa realidade no judiciário. E aí cabe a nós, advogados, termos as estratégias de como nós vamos contornar isso. Então, mesmo tendo já passado esta fase de especificação de provas, existem as exceções, como eu já disse. Existem casos que nós temos exceções. E são nestas exceções que nós devemos nos apegar. Como é que nós vamos saber se o nosso caso ele é uma exceção ou não? Não tem nenhum segredo, é estudando. Com o conhecimento, com a experiência, você vai saber quando é que você pode requerer uma prova depois de já ter passado o prazo processual para isso e de já ter requerido a prova, como no caso do meu processo, né? Então vamos lá. A perícia realizada em março de 2022, laudo pericial juntado aos autos em maio de 2025, 3 anos após a realização da perícia, e uma evolução fantástica na cliente. E o tratamento realizado durante esses 3 anos, graças à liminar que foi concedida lá em 2021, na verdade foi mais de 3 anos realizando o tratamento, né? Foram 4 anos, nós conseguimos a realização desse tratamento durante esse período e a comprovação da eficácia destes tratamentos, mesmo contrariando
os artigos científicos. Então, é importante que tenhamos conhecimento para que nós possamos buscar estas exceções, buscar estratégias que vai garantir o direito do nosso cliente. Quando é que nós vamos requerer essa prova técnica simplificada? Ainda pouco utilizada, mas muito possível, muito importante e que nós podemos citar alguns problemas em relação a ela. Então, o primeiro deles é quando o juiz intima o médico, porque a prova técnica simplificada, ela é produzida por profissionais técnicos, profissionais que possuem capacitação técnica naquele assunto. Então, é a oitiva de um profissional, um médico, um fisioterapeuta ou qualquer outro profissional relacionado ao tema do processo. Então, essa prova pode ser produzida em qualquer processo pelo um profissional capacitado, não é uma testemunha qualquer, né? Não é uma pessoa que tem conhecimento dos fatos, é um profissional capacitado. Então, geralmente, os médicos são chamados para serem ouvidos e eles às vezes não gostam muito. Então, por isso, nem sempre é uma prova que a gente utiliza na primeira oportunidade. Como eu disse, geralmente nós vamos buscar exceções para requerer uma outra prova, se já passou a oportunidade processual, e a prova técnica simplificada, eu não costumo requerer ela na primeira oportunidade de especificação de provas, justamente porque os médicos não gostam. E se nós vamos produzir uma prova técnica simplificada, nós precisamos de um profissional capacitado. O profissional mais capacitado e o melhor preparado para produzir essa prova técnica simplificada é o profissional que atende, que acompanha o nosso cliente. E depois pode ser que ele dificulte a emissão de relatório para eventuais outras necessidades do nosso cliente. Isso já aconteceu, mas nem sempre nós precisamos requerer, por exemplo, a oitiva de um médico. Nós podemos requerer a oitiva de uma fisioterapeuta, de uma terapeuta ocupacional. Enfim, vai depender muito do caso concreto. Então, essa prova técnica simplificada, ela possui algumas características, possui alguns detalhes que às vezes dificultam, então por isso nós não utilizamos num primeiro momento, pelo menos com a minha experiência, é isso que eu verifico, é isso que eu entendo hoje. Todas as vezes que eu a utilizei, foram em momentos de exceções, foram em momentos de laudo médico desfavorável, que nós temos provas gritantes que o paciente, que o nosso cliente realmente teve uma evolução clínica. Então, aí sim, eu costumo requerer a prova técnica simplificada. Inclusive, nós temos aí algumas perguntas, né, que eu vou responder sobre a prova técnica simplificada. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje para vocês deixarem a pergunta de vocês e eu vou responder todas aqui, lembrando que a minha petição e a decisão do juiz que deferiu o pedido de prova técnica simplificada estará disponível logo após a live no grupo de WhatsApp. Então, se você quiser acessar estes documentos, entre no grupo do WhatsApp pelo link na bio que você vai ter acesso e você vai poder estudar com mais tranquilidade, com mais calma e utilizar nos seus processos como uma estratégia. Então, vamos lá. O juiz entendeu, no caso do meu processo, que realmente a minha cliente tinha tido uma evolução clínica muito grande, que restou comprovado, inclusive na petição eu coloco link de vídeo, eu coloco fotos, o modelo que eu deixei para vocês lá no grupo de WhatsApp, ele não tem as fotos, porque pelo sigilo, né, da minha cliente, mas tem o espaço onde eu coloquei as fotos, link para acesso de vídeos. Isso é muito importante, porque uma coisa é você escrever em uma petição, outra coisa é o juiz ver uma foto da cliente, é ver um exame de imagem, que a escoliose reduziu. Então, tudo isso vai favorecer. E
Vou ler um trechinho aqui da decisão do juiz, do meu pedido, né, de realização de prova técnica simplificada. O juiz, inclusive, mencionou o artigo e os parágrafos em que estão previstos a prova técnica simplificada. Então, é muito importante, inclusive, quando você for requerer, você já mencionar o artigo, os parágrafos do inciso, para que o seu pedido já vá fundamentado. Então, vamos lá. Olha, o juiz decidiu da seguinte forma: sendo assim, nos termos do artigo 464, parágrafos 2º, 3º e 4º do Código de Processo Civil, designo o dia 27/10/2025, às 16 horas, para a produção de prova técnica simplificada, quando serão ouvidos os profissionais identificados na manifestação de folhas 187 e 189 e que continuam acompanhando a adolescente, conforme relatório juntado às folhas 436 e 442. Então, veja, o juiz mencionou, inclusive, os relatórios atualizados que eu juntei na minha manifestação sobre o laudo pericial, na minha impugnação. Por isso que é importante, quando você mencionar algo, você provar, comprovar, por meio de documentos, por meio de fotos, por meio do que você tiver condições de provar. Por quê? Não basta alegar, tem que provar. Então, no nosso caso, não é diferente. Quando nós ajuizamos uma ação, nós temos o ônus da prova. Então, o que acontece? Muitos profissionais, às vezes, falam: não é o caso, né? Que essa ação é em face de ente público, da Fazenda Pública do Estado. Mas existem muitos profissionais que, quando litigam em face de planos de saúde, por exemplo, tem uma ideia de que há a inversão do ônus da prova automaticamente em todas as matérias. E não é bem assim. O ônus da prova, ele é flexibilizado. O que é isso? Depende de quem tem que provar. Não há uma regra. Direito do consumidor sempre é a empresa que tem que provar, né? O autor, o consumidor, ele não precisa provar. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor tem inversão do ônus da prova. Mas não é bem assim. Então, nós temos no Código de Processo Civil as possibilidades de provas e quem tem que provar. Então, quem alega tem que provar, em regra. Existem as exceções, né, no caso do Código de Defesa do Consumidor. Mas a lei diz que quem tem condições de provar tem que provar. Então, se eu estou requerendo tratamento para um cliente, quem tem que provar a necessidade desse tratamento? É o nosso cliente. Por quê? Porque ele tem condições de fazer exames, de juntar relatório médico, de fazer uma perícia. Então, quem tem condições de provar o direito dele é o nosso cliente. Então, por isso que nós não devemos pensar que sempre, por exemplo, se for uma ação em face de plano de saúde, que quem tem que provar é o plano de saúde. Não é bem assim, porque nós temos que analisar quem tem condições de provar. E no caso, a prova técnica simplificada, com a oitiva dos profissionais que atendem nosso cliente, ela é muito eficaz justamente porque o juiz vai questionar a um médico, a um fisioterapeuta, a um profissional capacitado e que tem conhecimento do caso clínico, todas as dúvidas que ele tem, inclusive em relação ao laudo pericial. Então, aquele laudo pericial que vem baseado em artigos científicos, ele perde totalmente a credibilidade. Por quê? Um médico que realizou a avaliação, que emitiu um laudo pericial e que se baseou em artigos científicos, ele não pode se sobrepor a um profissional, a um médico, a um fisioterapeuta que atende aquele paciente, que conhece a sua condição clínica e que também possui capacidade técnica para informar, para esclarecer todas as dúvidas do juiz. Então, esta prova realmente é uma prova que
No meu caso, eu utilizo em casos de exceção, mas pode ser utilizada a qualquer momento no processo. Então, uma das perguntas que enviaram, inclusive, é quando pode ser utilizada a prova técnica simplificada? Em qualquer momento. O que eu oriento é sempre você, como advogado, como advogada, ter uma estratégia, ter uma visão ampla do processo e do trâmite processual, de como você vai direcionar este trâmite processual. Então, você tendo essa estratégia, você vai saber exatamente em qual processo você acha que é vantagem essa prova técnica, em qual processo você acha que não, em qual momento do processo você deve utilizar a prova técnica simplificada. Então, cabe ao profissional, ao operador do direito, esta análise e também ter as estratégias que vai levar à garantia do direito do nosso cliente. E eu vou ler aqui para vocês o artigo 464, parágrafo 2º, né, que o juiz mencionou lá na decisão. Então, vamos lá. Parágrafo 2º, de ofício ou a requerimento das partes. Gente, de ofício eu nunca vi. Nunca vi o juiz de ofício determinar a realização de prova técnica simplificada. E até mesmo de outras provas. Nós não temos essa prática no judiciário. Geralmente as provas são requeridas, né? Então, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Olha, aqui vocês podem falar, mas no caso da minha cliente, por exemplo, não foi substituída, né? A perícia médica não foi substituída. Só que, como o laudo veio desfavorável, nós precisamos de uma outra prova. E outra, nós consideramos esse lapso temporal de 3 anos entre a realização da perícia e o laudo pericial. Então, neste caso aqui, já deu para perceber que não é uma coisa exata, que não é exatamente o que está na lei. Então, aqui nós temos que, em substituição à perícia, o juiz pode determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Sobre a complexidade, é muito difícil, né, nós dizermos se é de menor ou de maior complexidade, mas enfim. Em substituição da perícia, vocês já perceberam que não precisa ser em substituição da perícia. Pode ser após a realização da perícia em determinados casos, como aconteceu. Parágrafo 3º. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Então, veja só, é um especialista. Tem que ser uma pessoa com conhecimento técnico, com graduação, com a formação na área, né? E o parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área, objeto do seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons, imagens, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Então, veja só, no parágrafo 4º, já traz tudo o que eu já falei para vocês. Tem que ser um especialista, inclusive com formação acadêmica. Então, por isso o nome prova técnica simplificada. Técnica quer dizer, a pessoa tem que ter conhecimento de causa, mas não é um conhecimento de ouvir falar, de sei como é um conhecimento técnico especializado, com graduação, com formação acadêmica, né? Por quê? Quando nós chamamos uma prova de técnica, né, uma perícia, por exemplo, é uma perícia realizada por um médico capacitado, por um especialista. Então, toda vez que nós falamos em uma perícia técnica, uma perícia médica ou uma prova técnica, nós já temos que ter em mente que o profissional ele tem que ter uma capacitação técnica, né, uma formação naquela área. Não é uma pessoa que sabe do assunto, é uma pessoa que tem conhecimento técnico, conhecimento acadêmico do assunto. Então, a prova técnica simplificada, ela é muito
importante em alguns casos, porque ela pode salvar o nosso processo. Porque, em regra, o juiz ele vai dar uma sentença baseado no laudo pericial. Se nós temos um laudo pericial desfavorável ou um laudo pericial favorável, é o que vai determinar, em regra, a sentença do juiz. Mas eu já tenho diversos casos de utilização de prova técnica simplificada que tem dado certo, que tem virado esse jogo e eu consigo êxito nas ações, consigo uma decisão de procedência em razão destas estratégias, né? Da realização de uma prova técnica simplificada ou desses métodos de avaliação que eu mencionei, por exemplo, o GMFM, que a gente consegue demonstrar com base em dados qualitativos e quantitativos a evolução do nosso cliente. Geralmente, as pessoas com autismo, elas, o autismo possui diversas metodologias, ciência, né, que fazem esse tipo de avaliação e nós conseguimos esclarecer ao juiz e comprovar a necessidade de determinado tratamento ou o comprometimento do nosso cliente com base nestes scores, nessas planilhas, que geralmente algumas metodologias fazem essa avaliação e apresentam estes dados. Então fica essa dica e voltando a falar, quem quiser ter acesso à minha petição e também à decisão na íntegra do juiz sobre este caso, acessem o grupo do WhatsApp, que está no link da bio do meu Instagram, que vocês terão acesso agora, finalizando a live, vocês terão acesso a estes documentos. E também reforçando o atendimento ao cliente, né, a importância do atendimento ao cliente nessa área. Como você pode rentabilizar o seu escritório somente com um atendimento de excelência ao cliente. Então, você vai identificar possíveis direitos que o seu cliente desconheça e vai garantir estes direitos a ele. Você pode também adquirir o livro pelo link na bio, direto da editora, que pode ser tanto este livro físico como também digital. Então, eu convido você a entrar no grupo do WhatsApp, ter acesso aos documentos que eu falei e também a adquirir o meu livro. Além disso, nós temos também o nosso curso Direitos PCD e a Saúde na Prática, que está disponível no link da bio. No curso, nós temos o diferencial, que você vai saber toda a parte teórica e prática, não só do direito material, não só que o seu cliente tem direito a tal tratamento, mas você vai ter acesso a todos os modelos de peças, desde a petição inicial, embargo de declaração, agravo de instrumento, recurso de apelação, contra-razões, modelos de manifestações sobre a contestação, como fazer análise de uma decisão interlocutória, qual é o tipo de recurso que você pode interpor, ou se você tem que opor embargo de declaração. Você vai ter também um roteiro de análise de sentença, que é fundamental, porque muitas vezes a sentença é até procedente, só que quando analisada, você verifica que falta algo sobre determinado pedido. Muito comum, por exemplo, nas decisões interlocutórias de deferimento do pedido de tutela de urgência, o juiz não mencionar um prazo para cumprimento. Então, tudo isso você encontra no curso Direitos PCD e a Saúde na Prática. Você pode ter acesso também no link na bio e já adquirir o seu curso e trabalhar nessa área, rentabilizando seu escritório. Uma ótima noite para vocês e até terça que vem, que nós teremos outro tema de extrema relevância. Eu vou trazer para vocês temas de casos do meu escritório, que eu entendo que são muito importantes, e sempre que eu trouxer um caso, eu vou trazer também a petição ou alguma decisão que se refere àquele caso, para que vocês tenham acesso na íntegra a tudo que eu estou falando aqui. Um abraço a todos e até lá!